O negócio ficou legal pro lado do São Paulo, hein? Eu estou falando de um retorno que volta para o tricolor agora. É sim, estou falando de um meia titular do tricolor paulista e também estou falando de um centroavante titular do tricolor paulista que pode e deve e vai mudar a nossa história, que tem que ter ali pelo menos a 8ª colocação, convenhamos, né? E digo mais, hein? Sabe o caso do Diego Fernandes da SAF? Teve um cara, jornalista ali da ESPN, que ele fala assim, uma coisa muito profunda, que eu vou atualizar aqui vocês, lerei tudo para você ficar bem atualizado. Se o São Paulo vira SAF agora, Diego Fernandes, em que pé que está a coisa? Vem comigo que você vai se interessar bastante pelos temas do vídeo de hoje. E tem mais, hein? Será que o Crespão vai usar a equipe de base? Ou ele vai ficar só choramingando a falta de elenco? Nós temos que ter obrigatoriamente aquela 8ª vaga, porque a 8ª vaga nos coloca diretamente na Libertadores, numa pré. Uma vez que o São Paulo vê Flamengo ou Palmeiras sendo campeão da Libertadores, um dos dois campeões, o time ali abre uma vaga. E a outra vaga pode vir pela Copa do Brasil. Então, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e o Vasco, que disputam a Copa do Brasil, desses todos aí, Corinthians está empatado com a gente, Cruzeiro na frente e o Fluminense na frente. Então, se ganha Cruzeiro, ganha Fluminense, abre a 8ª vaga. Então, o São Paulo ele tem que se agarrar a essa 8ª vaga a todo custo. E está empatado com 2 times. Então, ganhar do Juventude hoje é obrigação total. Portanto, o Marcos Antônio voltando para o São Paulo agora é uma das melhores notícias de todos os tempos. E a outra, excelente, é que o Caleri treina com o elenco do São Paulo, os que não jogaram, né? Então tem os que jogaram, esses daí foram dar uma descansadinha, e os que não jogaram ficaram para treinar. O Caleri faz o treino completo, totalmente. O São Paulo ainda fala no Caleri numa transição, jogando com impacto restrito. Então tem uma restrição de bater no Caleri, né? Você chega ali os caras da equipe de base e dos laterais, volante, zagueiro, reserva, falou, no Caleri pega leve. Então os caras não estão chegando para quebrar o Caleri. Nem deve chegar em ninguém no treino, né, para destruir. Mas o Caleri pelo menos já fazendo essa transição e treinando sem, assim, total o tempo de treino, o Caleri mostra que ele está pronto para voltar para o time do São Paulo. Então, assim, Marcos Antônio e Caleri voltando, olha no meu olho aqui, ó, é outro time ou não é? Volta Marcos Antônio, volta Caleri, é outro time. Já rolou outro time aí, então tá tudo bem. Acho que aí fica legal pra caramba de você pensar nesse tipo de situação. Diferente do que fala aí o Crespo, diferente da maneira que o Casares se coloca, diferente de alguns caras pensam do São Paulo, a imprensa ainda é o São Paulo. Ganhar esses 4 pode, e ganhando os 4, pega a Libertadores. E ano que vem a Libertadores ela não significa apenas que o São Paulo vai jogar um torneio que tem pouquíssima esperança de ganhar hoje. Não, ele vai jogar um torneio que vai nos dar muito retorno financeiro, retorno de visibilidade, estarmos em alta nas notícias. Então isso traz patrocínio, isso traz aí pra gente bilheteria, isso traz venda de acessórios, camisas e tal. Então eu acho que o São Paulo ele tem a obrigação mesmo de ir para Libertadores, até para fechar cota de televisão. Fala, tô no auge aqui, não tô morto não, tô aqui, sou o São Paulo. E aí é onde jogadores vêm pro São Paulo para jogar uma Libertadores. O Marcos Leonardo pode acabar aqui do nada. Caso por falar em Marcos Leonardo, o cara esteve a um passo de estar aqui no São Paulo. O Marcos Leonardo esteve a um passinho de vir pro time do São Paulo e fechar com a gente aqui. Não veio por 12 milhões por 4 meses, que eram os 3 que ele ganha lá. E aí eu penso, será que não era melhor ele ter vindo? O São Paulo poder tentar ganhar a Libertadores que perdeu de maneira vexatória. Sabe, essa trajetória de final de brasileiro jogando com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, será que não vem pro São Paulo no ano que vem, se o São Paulo beliscar essa vaguinha de Libertadores? Se o São Paulo pega essa 8ª vaga e abre a 8ª, e o Marcos Leonardo ainda tá fora ali no time do Al Hilal, não sei o que ele joga. Se o Marcos Leonardo vê o São Paulo na Libertadores e o São Paulo faz um projeto, um plano com um investimento real para ele poder vir jogar aqui, ele pode mudar o São Paulo de patamar. É lógico que pode. E eu não descarto o Marcos Leonardo para o São Paulo, não. Não descarto de verdade. E olha só, deixa eu contar a respeito da SAF, mas antes eu quero falar sobre o Crespo. Será que ele vai continuar não utilizando os jogadores? Quando ele fala, treinei com 13... Tá, treinou com 13, mas cadê o Nicolas? Cadê o Luca? Por que voltou pro time o Cédric Soares quando o Mike vinha bem?
Sabe? É muito fácil você cruzar o braço e falar, não tenho ninguém, não tenho ninguém. Tá, mas não tem ninguém. Os que tem na base você não vai utilizar. Não pode ter um David Neres na base. Não pode ter um Antony na base. Não pode ter um Luiz Araújo, um Kaká, um Gabriel Sara. É tudo fantasia. É tudo mundo da lua. Gabriel Sara não existiu. Kaká não existiu, Casemiro não existiu, o Brenner não existiu, Breno não existiu, não tem ninguém existiu ali, não é tudo conto da nossa cabeça, uma memória que não existe. Não, gente. A equipe de base é o fruto do São Paulo. É dali que vem as glórias do São Paulo. Quando teve o time do Cilinho, com 70 jogadores da base, não é uma mentira isso. O São Paulo quer jogadores fortes, saudáveis, de 23 anos. Não tem grana pra comprar. Você vai querer o quê? Você vai querer comprar no Barcelona, vai querer comprar no Corinthians, no Flamengo? Quero ter um jogador de 23 anos, manda pra cá o meia, manda pra cá o ponta. Esquece, malandro. Não vai trazer. Então você quer jogador de 23 anos, mas você fala que não tem grana? Então onde tá o jogador de 23? Onde tá o jogador de 23 anos que pode ir pro São Paulo? Se não na equipe de base. Sabe? Então tem que usar a base, Crespo. Mas utilizar o Nicolas no lugar do Patrick Lanza é a única esperança. Pode dar errado, mas vai dar errado com o Lanza. Tem que pôr o Nicolas. Colocar o Luca e dar corda nele. Dá corda no Luca e fala drible. Sai pro drible. Deixa esses pé rapada aí, Pablo Maia, Bobadilha, quando voltar Enzo Dias. Põe esses caras e fala, vocês vão marcar pro Luca poder perder a bola. Não entende? Não fazem nada. Estão vivendo de nome. Coloca o Luca pra driblar, o Ferreirinho fala driblem. Se driblar 10, entrar com bola e tudo tá ótimo. Se perder a bola, paciência. E os marcadores que marquem. São 3 zagueiros, 3 volantes, 2 laterais que não sobem. Coloca os caras que dribla, cara. O que pode piorar? Essa é a pergunta que eu te faço. O que pode piorar, não é verdade? Acho que nada. Meus amigos, eu quero ler para vocês um post aqui de um jornalista que se chama Caio Alves. Esse jornalista Caio Alves é um jornalista lá da ESPN, né? ESPN, do grupo Disney, coisa e tal. A ESPN, desde que eu me conheço por gente, ela é um dos melhores veículos de jornalismo e cobertura de esportes, desde que eu me conheço por gente. Eu amava ver a ESPN, ESPN Brasil, ficava vendo lá mesmo, basquete, futebol, eu sempre gostei. Então esse Caio Alves aqui, eu realmente conheço muito pouco dele. Mas assim, só dele estar na ESPN, eu dou os créditos aqui, acho que é melhor, não todos, né? Tem cara na ESPN ali também que se eu ver na rua assim, eu atravesso, deixa eu correr, que eu não quero nem olhar. Mas esse Caio Alves, ele fala uma coisa do Diego Fernandes em relação à equipe a possibilidade de virar SAF. E eu me pergunto se isso aqui, o que tem? O Diego Fernandes é fogo de palha? Tá brincando com a nossa cara? O noticiário brinca com a gente? Ou o Caio Alves aqui tá completamente errado? Vamos ver o que o Caio Alves posta aqui. Ele fala exatamente assim, ó, num post dele, página dele. Ele fala, Diego Fernandes, o agente lá, que está aumentando a própria visibilidade vinculando o nome ao São Paulo. Todo mundo viu que o Diego Fernandes, ele vinculou o nome dele ao São Paulo, ele posta coisas tipo, estamos trabalhando, né? Parece que ele tá ligado ao São Paulo. Mas será que está? E ele fala que o cara tá aumentando a visibilidade dele vinculando o nome dele ao São Paulo. Ele se apresentava como um agente ao intermediar o negócio do Carlo Ancelotti com a CBF. Então ele falava, eu sou agente, eu intermediei o Carlo Ancelotti com a CBF, tipo assim, por causa dele é que o Ancelotti fechou com o Brasil. Na época, a ESPN apurou, fez uma matéria, apurou, foi a fundo, ligou, anotou e falou assim, ó, que a FIFA cobrou a CBF. Falei, e aí, CBF? A FIFA pegou o telefone e ligou pra CBF. E aí, CBF? Qual que é a do cara? E o cara não é agente, porque pra ser agente de jogador, ele tem que ter uma autorização da FIFA. O Diego Fernandes falava que ele colocou o Ancelotti na CBF, mas ele não tinha a autorização da FIFA, entendeu? Então as palavras exatas do cara aqui, do Caio Alves, são assim, ó. A ESPN apurou que a FIFA cobrou a CBF e pediu garantias de que o Diego Fernandes, que nunca foi agente, se tratava de um. CBF, o cara é um agente? Pra mim nunca foi. O empresário, que é o Diego Fernandes, elevado pela gestão do Edinaldo Rodrigues, que era o antigo presidente da CBF, ele dava uma moral pra esse Diego Fernandes, né? Ele fala assim, ó, passou a se apresentar como um consultor, então já não é mais agente, ele é apenas consultor. E o Samir, o atual presidente, ele evita e se distancia do Diego Fernandes. Olha aqui como acaba isso aqui, ó.
com as portas fechadas na CBF, isso aqui é gravíssimo, com as portas fechadas na CBF, ele tenta o São Paulo e o assunto é SAF, que engaja por natureza. Então ele joga na mídia que ele quer fazer o São Paulo virar SAF, que ele é um investidor, que ele tem um banco, que tem um plano e coisa e tal. Mas não tem nada por enquanto, ele tá apenas engajando com o São Paulo, segundo o Caio Alves. E aí ele fala assim, ó, depois de tanto tentar prometer, o Diego Fernandes, que é São Paulino, disse que faria uma surpresa para devolver o apoio que os torcedores lhe deram. Então ele tem uma surpresa, até o Miller falou, tem uma surpresa, ele fala, tem uma surpresa aí, dia 16 de dezembro, coisa e tal. E qual que é a surpresa? Segundo o Caio Alves, da ESPN, a surpresa é um jogo festivo entre os ídolos do São Paulo, e assim vai se ganhando um holofote da imprensa. Isso aqui pra mim, gente, é gravíssimo. Sinceramente, pra mim isso daqui é gravíssimo, é uma coisa assim muito inadmissível. Então o cara, ele não pode ser agente, porque ele não tem o cursinho, não tem autorização para ser agente. Então ele passa a se chamar de consultor e tira um coco da nossa cara falando que ele é um investidor brabo, que vai ter gente para investir com ele, já tá vendo votos no conselho e que ele tem aí um banco que trabalharia com ele para investir no São Paulo, quando na verdade a surpresa que ele tem, que o Miller falou, é apenas um jogo com ídolos do São Paulo. Então esse Caio Alves, ele coloca o Diego Fernandes como alguém muito abaixo da crítica, alguém muito abaixo da confiança, alguém muito abaixo da honestidade, sabe? Se for verdade o que o Caio Alves fala, ele tá simplesmente utilizando o São Paulo para se autopromover. Será que é isso? Porque ele teria as portas fechadas na CBF, não tá em clube nenhum e nem agente é, ele é apenas um consultor. O que é isso que tá acontecendo? Então assim, eu vou sinceramente parar um pouco de pensar no Diego Fernandes, vou pensar mais que o São Paulo pode angariar os investidores por conta própria e que o Marcos Leonardo da vida pro ano que vem ele deixa de ser uma fantasia da minha cabeça e ele passa a ser uma realidade, até porque uma realidade um pouco mais otimista é muito do que nós precisamos hoje. É ou não é?